Nós hoje vamos abrir o arquivo da poesia. Aí a gente pergunta ao convidado, Maurício Cardoso, se a gente abrir o arquivo poético de Maurício Cardoso, o que é que a gente encontra? Rapaz, encontra história, hein? Muita história. Muita história, porque na época que eu comecei com a poesia, foi uma coisa muito inusitada, porque eu não escrevia poesia, eu escrevia conto e romance. Meu primeiro romance eu escrevi com 15 anos e publiquei por Arraial do Cabo, Diga ao Mundo que Sou Gente. Era uma história de um drama de um rapaz que ficou deficiente físico. Quando eu me tornei funcionário da Prefeitura de Cabo Frio, eu fui trabalhar no Espaço Cultural e conheci Ricardo do Carmo. Não sei se você conhece. Ricardo do Carmo, um grande poeta, que me fez ver a poesia de uma outra vertente. E aí eu gostei muito, porque quando a gente fala de poesia, as pessoas torcem o nariz porque elas estão acostumadas com aquela poesia de parnasiana, né? Que você segue as métricas, que você segue toda uma sequência de paradigmas, de métodos para você escrever a poesia. E o Ricardo do Carmo, ele me ensinou que tudo que está ao nosso redor pode se transformar em poesia. Então eu achei isso uma coisa muito legal, porque ele trabalha com as palavras, ele me ensinou, eu ouvi a poesia dele e aquilo foi me introspectivando e eu fiquei muito apaixonado pelo tipo de rima. Por exemplo, as rimas dele não eram rimas no final dos versos, era tipo o que eu fiz depois, os céus que trazem as chuvas são uvas no cacho do cabelo da mocinha de família. Então você tinha essa liberdade de rimar a última palavra do verso anterior com a primeira palavra do verso posterior. Então dava uma liberdade de você criar e de você fazer poesia de coisas que estão ao seu redor. Não essa coisa só do problema do pé na bunda, de você estar sofrendo por amor, né? Essa coisa que as pessoas, quando você fala em poesia, as pessoas acham logo que você vai falar aquela coisa, querida, porra, você me ferrou a vida, né? As pessoas têm esse hábito de achar que a poesia é isso. E a minha poesia foi para uma vertente que, graças a Ricardo do Carmo, eu consegui pegar uma maneira diferenciada de expor a minha maneira de pensar através dos versos. Hoje a minha poesia, esse livro aqui foi uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira que eu estou falando, que foi um exercício, né, para mim, mas a minha poesia sempre foi uma poesia de crítica, uma poesia social. Eu gosto de poesia social. Pois bem, esse é o nosso convidado deste arquivo aberto. Nós vamos abrir, de fato, o arquivo da poesia de Maurício Cardoso, mas antes eu queria, antes de um breve intervalo, lembrar essa mensagem. Respeite a faixa de pedestres e contribua para uma cidade muito mais segura. Fundamental para a segurança e mobilidade urbana. Juntos podemos fazer a diferença. Esta campanha é de todos nós. Voltamos já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco
O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Pois bem, então voltamos. Você sempre teve esse estilo, eu conheço há bastante tempo, nas ruas de Cabo Frio. Você está há quantos anos em Cabo Frio? Eu cheguei em Cabo Frio, eu cheguei primeiro em Arraial, eu cheguei com 14 anos em Arraial, meu pai foi trabalhar na Álcalis, né? E a gente, minha mãe, ele já tinha vindo antes, mas minha mãe estava fazendo faculdade de pedagogia e orientação pedagógica, e a gente teve que ficar indo os 2 anos em Niterói até a gente vir. E aí eu vim para Arraial primeiro. Primeiro eu fui para Arraial, morei depois 1 ano em Arraial, depois morei uns 8 anos na Vila da Álcalis. Depois que eu vim para Cabo Frio. A pergunta que eu iria fazer era sobre esse seu estilo. Parece um italianinho de Veneza. Pois é, eu não sou muito dentro da caixinha, não. Eu gosto eu gosto desse tipo Você gosta de um estilo mais... Pois é. Pois bem, você falou dos 14 anos. 14 anos você já era premiado, né? Já era premiado. Foi uma coisa muito legal porque... A gente não tinha muito como participar das coisas, né, cara? Não tinha internet, não tinha nada, você tinha que receber, você tinha que ler jornal ou assistir pela televisão. E aí tinha um programa chamado Globinho, que era um programa infantil, que era aos sábados na Rede Globo, que era um programa literário, que a Paula Saldanha apresentava, né? E eles lançaram no centenário de Monteiro Lobato um concurso chamado Escreva para Lobato. O que era esse concurso? Você tinha que escrever uma carta para Monteiro Lobato como se ele estivesse vivo. E eu fui ali, era aluno de ensino fundamental na direção da arte, né? Mas sempre gostei muito de escrever. E aí eu fiz essa carta, fiz uma carta de 3, 4 páginas, fiz uma carta enorme. Fiz uma pesquisa sobre ele, blá, blá, blá. Então fui falando com ele como se eu fosse amigo dele realmente, né? Contando, participando dele E aí, como é que tá a Emília? E o seu Visconde? Blá, blá, blá. E eu então fui contemplado, um dos contemplados com o prêmio. E para mim, naquela época, foi uma coisa de sonho, porque a gente recebeu o prêmio no Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde se gravava o Sítio do Pica-Pau Amarelo com todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dona Benta, tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília, Saci Pererê, todo o elenco, toda a parte de produção do programa Globinho e mais toda a produção do programa. Mas foi ali que nasceu o poeta Maurício Cardoso? Não, o poeta não. Ali eu já sabia, ali eu tinha certeza que alguma coisa da arte, eu ia fazer alguma coisa pela arte. Eu sempre fui muito ligado a representar, a dramaturgia, sempre gostei muito. Mas a parte da literatura já foi porque meu avô era poeta. Então ele já recitava as poesias pra gente, mesmo a gente, eu acho que foi meio por osmose, porque a gente não dava muita bola,
de ouvir, porque ele queria falar toda hora, mas eu acho que isso foi uma coisa boa para mim, que foi uma coisa que eu absorvi, por osmose mesmo, porque é o que eu disse para você, o meu estilo não era de poesia, eu não escrevia poesia, eu escrevia prosa, eu gostava de escrever prosa. Quando eu conheci esse método, através de Ricardo do Carmo, da mudança de rima, da coisa da flexibilização, de você poder falar o que você quiser dentro da poesia, que aí sim eu me tornei poeta. Foi aí que eu descobri a poesia em mim. E aí, com o exercício, né, a gente vai aprimorando, né? Mas você já sentia já esse talento de escrever poesia? Já. Aos 5, 8 anos? Não. Já sei. Eu na escola, desde quando me entendo por gente, as minhas redações sempre eram lidas pelos professores. E aqui você veio com os pais, né? Seu pai veio transferido de Niterói, né? Meu pai veio transferido. Ele conseguiu um emprego na Alcres, só que minha mãe estava terminando a faculdade no Plínio Leite de orientação pedagógica. Em Niterói. E a gente ficou lá 2 anos, enquanto ele estava aqui, para minha mãe terminar a faculdade, para depois a gente veio. Então a gente veio para cá, para Arraial do Cabo, em 81. Depois que eu vim para Cabo Frio. Mas a gente chegou primeiro em Arraial, foi morar na Vila da Alcres, na Vila Operária, né? E aí a gente depois nunca mais saiu daqui. E como foi a vida do poeta estudando no Edilson Duarte e depois no Rui Barbosa também, né? Então no Edilson Duarte foi muito legal, cara, porque eu fui aluno do Edilson Duarte, depois eu já concursado da prefeitura, eu fui trabalhar na biblioteca com os meus ex-professores de português, da época que eu era aluno, estudei no Edilson Duarte 3 anos. Então todos os meus professores de português estavam readaptados para a biblioteca. Então eu trabalhava na biblioteca com aqueles que foram meus mestres. E aí foi ótimo, porque a gente criava projetos dentro da biblioteca que eram projetos ligados à poesia. Entendeu? Então tem toda essa história aí, que é muito interessante. Agora, na formação sua, o Rui Barbosa, que é considerada uma escola de ponta em Cabo Frio, sempre foi assim considerada, qual foi a importância dela na sua formação de poeta? Foi legal, porque eu ainda vou dizer para você, eu fui da primeira turma de formação geral. Quando criou o curso de formação geral, eu fui da turma inaugural. Foi bom porque eu tinha professores como Ione. Ione Nogueira? Não, Ione Nogueira não, uma outra Ione. Outra Ione. Que é uma professora ótima, maravilhosa. Eu tive professores fantásticos dentro do Rui Barbosa. Entendeu? Então, e o Rui Barbosa sempre foi aquela escola da potência, né? Que bate, que fala, a gente fazia recital de poesia na hora do recreio. A gente ia para lá e começava a falar, debater problemas dos estudantes. Então, ali foi um polo muito bom para mim. O Rui Barbosa, até hoje, ele tem uma participação extra sala de aula, muito ativa, né? Muito ativa. Isso transforma, realmente é uma escola que transforma. Pois é. Depois eu ainda voltei para lá, trabalhei muito projeto. Quando eu fiz o Varal de Poesia, eu trabalhei muito na escola. Eu sempre tive muito apoio da escola de ter liberdade de entrar. Eu posso fazer uma oficina de poesia? Então, eu sempre fiz muitas oficinas boas lá, entendeu? Primeiro livro, qual foi? O primeiro livro foi Diga ao Mundo que Sou Gente, que foi esse romance, que foi uma história adolescente, escrito por um adolescente, de um cara que fica deficiente físico após um acidente. Não tem nada a ver com Feliz Ano Velho, não, nem pegando gancho, não, mas uma outra vertente da história. Uma história singela, porque é novo, né? Eu tinha 14 anos, datilografava aquilo num apartamento, incomodava todo mundo, mas foi publicado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, que me deu essa força, que era Maria Auxiliadora, que era a secretária de Educação na época, que me deu essa força. Já no segundo livro você partiu... O segundo livro foi um livro alternativo, porque o que aconteceu? Quando teve a Eco 92, eu queria participar de qualquer maneira. E aí, a gente tinha aqui a TV Búzios, você lembra da TV Búzios? Tinha um stand da TV Búzios. E aí, eu tinha, quando eu lancei esse livro, esse romance Niterói, um amigo lançou junto comigo, paralelamente no mesmo dia, um livro chamado Caixa Preta, que era um livrinho dentro da caixa preta do filme fotográfico. Esse filme fotográfico, ele fazia haikais, então eram tirinhas enrolado dentro do livro. Quando eu me atinei, eu falei, cara, como é que eu posso adaptar essa história para mim? Aí eu falei, cara, eu vou fazer na lata. E na lata, antigamente, era lata de cerveja, né? Esse primeiro foi feito lata de cerveja. Só que ainda tinha um problema, como é que eu ia fechar a lata? Porque eu não tinha nada para vedar a lata, eu não tinha muita noção. E aí eu descobri que a tampinha do achocolatado pequeno, que era de metal antigamente,
e encaixava exatamente em cima da lata de cerveja. E aí eu fui para a usina de reciclagem de Arraial do Cabo, subi numa montanha de lata para catar essas tampinhas. E aí fiz com tiras de revista, com silk, ou poesias da lata, e enrolei num pergaminho e joguei dentro da lata. A segunda versão, eu já tinha a lata da chocolatada mais sofisticada, que ela já vinha com a tampa, tudo bonitinho. E aí, como eu era professor em Búzios, eu fiz uma grande campanha nas escolas para que eles juntassem as latas para mim. Porque não dava para eu comprar todas as latas, para fazer, por exemplo, 200 latas de achocolatado. Então eu fiz uma campanha, foi muito legal, porque os alunos se movimentaram, traziam para mim, eu tomava Toddy, agora estou tomando esse, porque por causa da lata, para te trazer a lata. São 2 episódios marcantes envolvendo a lata aqui da região. A lata da poesia a lata da lata, né? E a lata da maconha, né, cara? Pois é, que foi uma doideira. E o pessoal ainda faz muita... Até hoje, quando você fala assim, mas que lata? Da lata, do bom? Não, essa é a lata de poesia. Pois é. Mas o pessoal ainda faz esse parâmetro, entendeu? E depois você lançou mais um livro, 2 livros de poesia na lata, né? Foi esse volume 1, que foi quando eu fui lá para a usina de reciclagem, que eu fui para a Eco 92. Aí também tem essa história da Eco 92, que eu ia pela TV Búzios, no final eu não conseguia credencial, cheguei lá, na cara de pau, com uma mochila cheia de lata, não consegui stand, e para mim aquilo foi até bom, porque eu fiquei andando, era no Rio Centro, né? No Rio Centro, com a casa, com uma mochila cheia de lata, e eu vendi livro até para o Dalai Lama, se você tem noção. Entendeu? Eu vendi para o Wall Street Journal, eu vendi para o New York Times. Eu tenho isso registrado no livro de assinatura, né? Porque eu levei o livro de assinatura para as pessoas assinarem lá. E para mim foi ótimo, porque eu tive a liberdade, ainda tinha uma tenda de poesia que eu podia me apresentar. Então, se eu tivesse, de repente, preso no stand ou em alguma coisa, eu não teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei estando Naquela livro. época, assim como hoje, é comum a gente ouvir, esse menino vai longe. E você acabou indo. Você foi parar na Austrália. Conta pra gente como que foi isso. Então, na Austrália foi muito legal, porque a Austrália, a minha esposa, ela é bióloga, ela foi fazer o doutorado em São Luís, e ela conseguiu autorização para eu ir. Aí eu tinha licença prêmio na prefeitura para tirar, tirei a licença e fui. Cheguei lá, me apaixonei pelo lugar, né? Comecei limpando vidro, fiquei desempregado só uma semana. Consegui limpar, falei, vou juntar um dinheirinho, juntar um dinheirinho não, ter um dinheirinho para gastar lá, para a gente se divertir. E aí, 2 meses depois, eu fiquei meio de saco cheio daquilo, e eu tinha uma escola na minha esquina, na esquina da rua da minha casa. Toda vez eu passava lá, via aquelas crianças com aquele chapeuzinho, né? Porque o buraco da camada de ozônio é em cima da Austrália, então eles têm muito cuidado. As crianças vão para o pátio, eles têm que passar protetor solar, têm que usar chapéu. E eu falei, cara, eu vou entrar aqui, eu vou ver. E fui e fiz a aplicação. Entrei, falei com a diretora, falei assim, olha, você entra nesse site aqui, se inscreve, que você pode ser chamado. Não fui chamado, fui lá encher o saco. E aí, então, eu consegui entrar num programa que é o Before and After School, que é um programa tipo de creche. 1h30 antes deles entrarem na sala de aula, a criança já fica, porque o pai ia trabalhar, e depois das 13h30 até 5h30, eles também, que os pais saíam 5 horas, então tinha que ter 1h30 até os pais saírem, porque a escola lá é ensino integral, né? E aí eu pegava esses 2 turnos para ensinar português. E para mim, cara, foi uma experiência assim, mais que incrível, porque eu aprendi inglês com criança. Né, que você está trabalhando ali, você repete pro tio, o que você falou? Porque o inglês da criança é aquele inglês raiz, né, cara? Que é a base, né? Eu aprendi todas as brincadeiras, aprendi que macaquinho mandou é Simon Says. Entendeu? Todas essas brincadeiras que a gente faz aqui, eu brincava lá. Então era tipo, eu dava aula de português, mas era tipo um animador cultural. Eu fazia brincadeira. Eu sei que no final, cara, eu já estava naquele bairro ali, eu já era conhecido igual o Cabo Frio. Entendeu? Olha só, Maurício, nós temos diversos assuntos a serem abordados, como o livro que se vai lançar nessa quinta-feira, daqui a pouco mais, lançamento lá no Palácio das Águias. Mas vamos abrir um parênteses. Hoje, como você vê o movimento cultural e o movimento de poesia em Cabo Frio? Olha, eu vou dizer para você, até que melhorou muito. Eu fui um dos percursores, né? A gente não tinha projeção.
Era Zé Casimiro, Célio Guimarães, a galera da velha guarda. Eu era o mais novo quando eu entrei na parada, nos anos 90. Então e a minha poesia, ela sempre foi uma poesia feita para ser ouvida. Eu nunca ganhei prêmio porque a minha poesia não é para ser lida, a minha poesia é para ser ouvida. E eu sempre já fazia poesia com as marcações, para pausa de respiração e tudo, como se fosse texto teatral. Você tem uma poesia que você julga hoje assim, esse é o meu melhor trabalho? Eu tenho. É uma poesia que eu fiz na época, que é a Pátria Amada Mais Nada, que é uma poesia político-social, que sempre contemporânea, né? Porque a gente sempre está vivendo problemas sociais, e foi uma poesia muito interessante porque já era funcionário na prefeitura, recebi meu salário, paguei tudo e fiz essa poesia. Então conta pra gente, ali, olhando para ali, como é essa poesia? Pátria Amada, Mais Nada. Eu devo ter morrido. Devo ter ficado aqui olhando e bebendo poesia. Quem diria? No bolso nada, eu não tenho um tostão. Eu fico aqui sentado olhando para vocês comendo, bebendo, sorrindo. Na minha mesa nada. Voa, corre, caminha pelo vaz. Antes de chegar aqui, avistei algumas prostitutas à procura de otário. Um Otton Palace Hotel para se hospedar. Foi aí que eu cheguei à conclusão. Chega de ser anjo. Vou virar fado, safado, tarado, mal amado por opção. Vou retirar meu coração com os punhos e colocar na estante da sala para virar exposição. E numa plaquinha escreverei: aqui jaz um órgão sentimental, quase sexual, que tentou um dia ser feliz. Felicidade, eu devo ter morrido. Devo ter morrido de amor, devo ter vivido a dor. Devo dever tanto ao mundo que fizeram-me assim, poeta e vagabundo. Mas esse é o meu Brasil brasileiro. Trabalha-se muito, ganha-se pouco. E para reconhecer o talento da gente, tem que sair por aí com cara de fome, segurando o megafone e dizendo: olha aqui, seus filhos da pátria. Aqui tem um artista, um homem do povo e para o povo. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, mais nada, Brasil. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns, você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história.
Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Ouvimos Maurício Cardoso interpretando aí Pátria Amada, mais nada. O que é que te inspira a escrever poesia? Rapaz, o que me inspira é tudo que está ao meu redor. Eu sou uma pessoa muito que capta essas coisas, entendeu? Eu não penso muito para fazer poesia, não. Eu faço as poesias que eu publico na rede social, eu faço na hora e já publico mesmo. Já é assim, eu não sou muito de pensar, não. Eu acho também que a prática faz com que você tenha uma habilidade diferenciada de acordo com o que você vai vivendo. Entendeu? Mas como você descreveria o seu estilo poético? Meu estilo poético é um estilo completamente moderno e social, onde eu não me prendo às regras da poesia. Claro, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu fazia oficina de poesia, eu dava aula de poesia no Sagrado, né? Na grade mesmo, aula de poesia. Eu sempre falava para os alunos, escreva poesia, mas você tem que saber que na poesia ou você tem que ter rima ou você tem que ter a linguagem figurada. Se você não tem nem rima, nem linguagem figurada, você não está escrevendo poesia. Você está escrevendo um texto em verso. E um texto em verso não quer dizer que você está escrevendo uma poesia. Quais são os temas que você mais explora nas suas obras, nas suas poesias? O mais que eu exploro é político-social. Hoje em dia, assim. Claro que a gente fala um pouquinho de amor também, de saudade, né? Mas hoje o meu foco, já há muito tempo. E por que esses temas? Por que você considera esses temas importantes? Até porque para as pessoas também, fazer uma desmistificação da poesia. Porque as pessoas acham que poesia é só para coisa de chororô, porque você está sofrendo de amor. Então as pessoas não gostam da poesia. Você vê, olha só, vou dar um exemplo para você. Eu recito poesia no Portinho Boêmio. O Portinho Boêmio é gente pra caramba. E essa poesia que eu acabei de falar aqui, eu calo as pessoas. Eu começo, elas falam. Depois, quando eu chego em certa parte, eu já ouço um silêncio. As pessoas já começam a prestar atenção. Entendeu? Então, eu acho que o meu foco da poesia é esse. É essa coisa do momento, da história, do social, do movimento que o planeta vai fazendo mesmo em torno de si. Nós abrimos um parênteses lá atrás para falar de outros assuntos e perdemos aquela sequência do seu primeiro romance, do prêmio seu aos 14 anos de idade, do primeiro romance, do poema da Lata 1, poema da Lata 2, e depois ficou faltando a gente conversar, falar sobre o Varal de Poesia. O que foi o Varal de Poesia? O Varal de Poesia foi uma experiência na minha vida muito interessante. Por quê? O Varal de Poesia, eu queria botar... O Fantástico tinha um quadro que era do Guinness. E eu falava, cara, como é que eu posso fazer para a cidade de Cabo Frio entrar para o Guinness? E aí eu falei, cara, meu irmão, o que eu posso fazer? E aí eu falei assim, que então a gente fazer um varal? Porque eu sempre fazia as oficinas nas escolas e fazia um varal de poesia na escola. Falei, cara, eu vou pegar um varal, eu vou esticar uma corda aqui de 1,5 km da árvore do Portinho, da Alice Torres. E aí deu certo, porque eu fui até o canto do canal, que dava 1,5 km. Até a Praia da Boneca. Até a Praia da Boneca. Ela tinha o Mama Flora antigamente, né? E eu falei assim, cara, quantas poesias eu vou conseguir botar? Praia da Boneca é à esquerda, lá na Ilha do Anjo.
Não, Mama Flora, não. São Bento. Não, ao contrário. Vinha da Rua da Árvore, passava o canal inteiro, passava pelo centro da cidade e chegava lá onde hoje o pessoal da Canoa Havaiana pega a Canoa Havaiana. No São Bento. No São Bento, é. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí eu trabalhava já na Secretaria de Cultura e falei assim, pô, eu vou para as escolas. E aí eu trabalhava 12 horas por dia, cara. Eu dava 6 oficinas de poesia, 3 oficinas de 2 horas de manhã, 3 oficinas de 2 horas à tarde, e eu, para pegar. Aí, quando eu peguei as primeiras 1000 poesias, a gente publicou. O Varal de Poesia já tem 1000 poesias. E aí as escolas começaram a se envolver. E o público em geral também, porque era um projeto para ser trabalhado com as escolas, com os poetas e com o público em geral. Entendeu? Para a gente fazer. E eu precisava de muita poesia. Então, cada vez que eu entrava numa sala de aula, o aluno era obrigado a me fazer 2 poesias. Que geralmente era um acróstico. O acróstico é aquela poesia que você põe a palavra na vertical e começa a escrever os versos na horizontal, né? A partir da inicial da palavra, da letra lá. E aí, fui nesse trabalho, fiquei uns 3 meses, e aí, quando chegou em outubro, eu consegui juntar as 5.000 poesias. Quando eu vi, eu já estava com 5.000 poesias. E aí eu falei, vou esticar isso. E aí foi que aconteceu, que a gente descobriu que 20 de outubro era o dia do poeta. E aí eu falei, então vai ser dia 20 de outubro. Aí, no dia 20 de outubro de 2000, o evento começou às 8 horas da manhã, com as crianças pequenas, com pula-pula, com contação de história, à tarde para os adolescentes, com oficinas de texto, disso, daquilo, e à noite o recital de poesia que eu tive como convidados o Mano Melo, que era o pessoal do Vero Verso, que era o grupo do Pedro Bial, né? O Pedro Bial não veio, mas a galera dele, eu esqueci, eu me lembro do Mano Melo, mas eu não lembro o nome da... E está no Guinness Book. Não, e aí o que aconteceu? O azar foi que 3 meses antes do evento, foi outubro, né? Setembro, em julho, o Guinness saiu do Brasil. E aí não teve como ter um auditor, eu estou querendo lembrar essa palavra diz, não consigo lembrar, não teve um auditor para vir marcar o recorde para o Guinness. Mas é considerado, assim, para as pessoas colocarem no Google, o maior varal de poesia do mundo está lá. Maurício Cardoso, com as escolas, poetas e público em geral, fechando 5.000 poesias. Naquele varal tinham 5.000 poesias, que eu e minha esposa, a gente ensacou 5.000 poesias, porque a gente ficou com medo de chover, e a gente ainda botou 5.000 poesias, uma em cada poesia num saco. Foi uma trabalheira doida, mas foi um evento que a minha ideia era fazer a Bienal do Varal. Eu queria fazer de 2 em 2 anos, aumentar mais ele. Já estava pensando em sair do mesmo lugar, da Rua da Árvore lá, passar pelo canal e subir pela praia e subir pela Avenida do Contorno. Entendeu? Mas aí depois... E toda essa trajetória do poeta Maurício Cardoso está desembocando hoje em mais uma obra, As Metáforas de Todas as Letras, um lançamento da Sofia, que acontece nesta quinta-feira, a partir de 19 horas. Todo mundo sabe onde fica, né? Érico Coelho. Ali na Érico Coelho. E nós vamos conversar sobre esse livro, como surgiu, o que é que te inspirou, o que é essa forma, esse estilo de escrita que você fez, logo após os comerciais, e a gente volta já já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia,
a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a moléstia de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Com C. Carente como cada criatura, caminhei clamando cada coisa criada, colocando codinomes carinhosos, cantando canção criada. Crie como cobaia, como criança com ciúme crônico, com carisma, com cautela, comecei constatando coisas, captei códigos criminosos, contas correntes, cartões clonados, comemorei conquistas, comprei casacos colossais, criei cada canto com cada coisa. Cantei cora coralina, comprei Coca-Cola, criei constantes casos complicados, conferi caboetes, cacei cobras criadas, cavalguei cavalos caiporas. Comprei calças, coletes, caixinhas, cristais, carros, cama, canteiros, cansei. Causei-me calos, contei constelações. Corri calado como corre criança, colhi cravos, café com creme, cajá comido com caroço, cana caiana, crepe cozido com canela. Contemplei coisas com carinho, causei ceticismo crônico. Chamam-me carne crua, chá, capa, costela, carré. Comida com cumplicidade, cada cozedura cozida. Cultuei carinho, construí canção. Casa com cômodos coloridos. Conquistei confiança, cada correnteza carece continuar. Cantei cânticos comoventes, criei coisas como crianças criam. Cortei correntes, cada crepúsculo cessará. Corri, caprichei, conquistei celebração. Compactuei com cada coisa, calho do coração. Esse estilo se chama... Teutograma. O que é um teutograma? Todas as palavras do texto começam com a mesma letra. E você escreveu de A a Z. Exatamente. Começando com a letra C, que foi o primeiro que eu fiz, seguido pela letra D, que foi o segundo. A letra A não tem? Tem a letra A. Mas estou falando historicamente, a construção do livro foi primeiro com a letra C, porque também tem os conectivos com tudo, né? Que isso, ficou mais fácil. Depois eu fiz com a letra D. Aí depois eu fui de A, B, aí fui fazendo. Mas o que foi que te motivou
que te inspirou a escrever? Então, o que me dessa inspirou, que eu vi o Chico Anísio falando com uma letra só, eu falei, eu vou fazer todas no alfabeto. Entendeu? O Chico Anísio falou com C ou com D, eu não me lembro direito. Quando ele acabou de falar aquela poesia no Jô, eu falei, eu vou fazer de A a Z. E aí foi o que eu falei pra você, eu fiz isso aí em uma semana e meia. Eu fiz todas essas poesias. Assim, mas continuamente, como? 1 hora por dia, 2 horas? Qual foi Eu ficava no meu trabalho, pegava o dicionário, por exemplo, vou fazer com D. Aí pegava o dicionário, via palavras interessantes, eu botava palavras sonoras. Aí desmistifiquei, aí eu botava. Depois eu ia encaixando, aí é o talento, né, cara? A gente vai encaixando e vai formando o negócio. O livro está pronto? Está pronto. E tem lançamento? Tem lançamento. E como que vai ser o lançamento desse livro? Então, pela Sofia Editora, né? E a gente vai fazer amanhã, dia 29, quinta-feira, no Palácio das Águias. Nesta quinta-feira, com um bate-papo, né? Com coquetel, para convidar as pessoas. Na verdade, para mim vai ser uma celebração da poesia. E para mim uma celebração para a minha vida também, porque, na verdade, os outros livros eram livros alternativos, né? A Sofia Editora me proporcionou um livro mesmo, de verdade, físico, né? Então, para mim, esse aqui é considerado o primeiro livro mesmo. Então, é um filhão que está nascendo, que foi uma batalha muito grande para conseguir. O mercado editorial é difícil, né? É difícil que a gente consiga alguém que queira investir no trabalho da gente sem que saia nada do nosso bolso, porque geralmente o artista tem dinheiro, né? A gente não consegue. Então você tem que entrar numa lei dessa, lei daquela, que você não tem estrutura nenhuma para participar dessas coisas. Também sou fraco com isso, para montar projeto, para isso, para aquilo. Artista, né? Sabe, artista. Eu gosto de ser artista. Então eu gosto de escrever. Então vamos repetir. Nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira, no Palácio das Águias, a partir das 19 horas. Metáfora de Todas as Letras, de Maurício Cardoso. Vai ser um evento muito legal. Alguma atração musical? Não, alguma coisa? A gente vai na hora, tudo pinta, porque eu tenho muitos amigos artistas. Então eu acho que na hora vão acontecer coisas, entendeu? Agora, além desse livro, você já está pensando já no próximo? Com certeza, porque na verdade esse livro foi uma brincadeira, entre aspas, né? Para mim uma coisa séria, mas foi uma brincadeira das palavras. Eu tenho todas as minhas poesias da vida toda, né? E essa fase, então, de 15 anos para cá, mais amadurecida, eu tenho poesias muito boas. Eu sou crítico comigo, tá? O que eu não gosto, eu não falo, não. Mas eu tenho coisas que eu escrevo que eu gosto muito, que eu gostaria de publicar. Principalmente as poesias sociais. Nós falamos rapidamente aí sobre o momento cultural e poético de Cabo Frio, mas mais especificamente hoje, você vê a poesia ou a literatura, de uma forma geral, se expandindo mais em Cabo Frio, com uma produção melhor? Eu acho sim. Por exemplo, hoje a gente tem uns grupos, antigamente era só eu, né, cara? Eu que batalhava as coisas para fazer com o pessoal da velha guarda, como eu falei. Hoje em dia não, hoje você tem a Flores Literárias, que são as meninas, né, que produzem. Tem vários grupos que se apresentam, tem pessoas que também gostam de recitar poesia. Então eu acho que melhorou muito. A gente hoje tem um leque muito maior para você fazer com que a poesia chegue nas pessoas. E sempre foi o meu propósito esse, fazer com que a poesia chegasse nas pessoas. Que ele saísse do livro, que a poesia saísse do livro e chegasse no ouvido. Por isso que muita poesia... Eu sou um poeta que eu não ganho concurso, porque a minha poesia sempre foi feita para ser ouvida. Eu nunca fiz a poesia para ser lida. Claro, para ser lida ela vai ser lida porque ela é feita de palavras. Mas a minha intenção sempre foi subir num lugar, pegar um microfone e falar. Você sempre gostou de declamar suas poesias? Sempre gostei. Só as suas ou você gosta de declamar outras poesias? Eu, na verdade, prefiro só as minhas. Mas abro também, claro, se precisar. Eu já participei de projeto de Fernando Pessoa. Cada um lê uma, claro, eu leio. Mas assim, eu me preparo para ler as minhas. Você tem, assim, algum poeta ou alguma obra que inspira seus trabalhos? Olha, cara, eu tenho muita gente que eu gosto muito de Augusto dos Anjos, eu acho muito legal. Mas eu sou uma pessoa que... Eu não sei, cara, vou ser sincero para você. Eu acho que pelos meus antepassados, meu avô era poeta, né? Toda essa história eu acho que isso foi meio que osmose em mim, entendeu?
não tem muita referência, não. Eu tenho, claro, a gente ouve, lê, assim, mas a minha referência mesmo é a vila. Como que você vê, assim, essa relação da poesia com a vida cotidiana sua? Então, pois é, isso é importante, fundamental, porque eu faço a poesia com a minha temática é a vida cotidiana. Por isso que eu conquistei tantos seguidores e tantos amantes da minha poesia. Porque eu falo, se você quiser, você faz uma poesia sobre a privada, eu faço uma poesia sobre a privada. Sem querer agredir ninguém ou nada, mas eu faço a poesia para a privada. Porque é o que eu ensino, quando eu fazia as minhas oficinas de poesia, que tudo que está ao nosso redor pode se transformar em poesia. O simples fato dessa caneta cair sobre a mesa, ela pode se transformar num tema de poesia. Entendeu? Para fazer com que as pessoas saiam um pouquinho dessa coisa porque a poesia é uma coisa metrificada, chata, que você tem que seguir regras. Não, a poesia não é isso, a poesia é livre. A Sofia Editora está completando esse ano 10 anos, né? Em agosto são 10 anos, com mais de 40 títulos já lançados através do Rodrigo Cabral. Qual a importância você vê numa editora do porte hoje da Sofia para Cabo Frio, para a cultura de Cabo Frio, para a poesia, para a arte? Toda a importância. Eu vou dizer, Cabral, não vou esquecer isso aqui não, porque eu batalho há muito tempo para ter esse livro publicado. E a Sofia Editora me abraçou e eu estou emocionado de falar, porque para mim é a realização de um sonho meu, ter esse livro publicado. Porque, como eu falei para você, sempre fui muito alternativo, nunca gostei muito dessa coisa do ter que fazer nada para conseguir alguma coisa. Então, para mim, esse espaço que vocês me deram aqui, essa forma aqui, esse formato que eu gosto disso, não gosto de digital não, eu gosto desse formato aqui, de você pegar da coisa palpável, filho. Isso aqui para mim não tem preço. Isso aqui foi para mim uma conquista muito legal. Muito bem. Agradeço muito. Veja bem, preste atenção. Respeitar a faixa de pedestre é contribuir para uma cidade muito mais segura. Fundamental para a segurança é a mobilidade urbana da cidade. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Essa campanha é de todos nós. Voltamos já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel.
Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Qual o seu objetivo com a poesia? O meu objetivo com a poesia é levar a poesia para as pessoas. Levar as ideias, as críticas, o que eu acho da sociedade. Eu acho isso muito importante. Eu acho que se você consegue alcançar de alguma forma... Cara, é uma coisa muito interessante, porque quando eu dei aula de poesia na grade de uma escola, que foi no Sagrado Coração de Jesus... eu consegui atingir um público tanto feminino quanto masculino, porque você sabe que tem ainda esse preconceito de que poesia é coisa de menina, né? Para criança, até hoje a gente ouve isso. E essa coisa de eu ter conseguido desmistificar essa história foi muito interessante, porque eu tenho cartas de alunos me agradecendo, eu tenho isso em casa, por eu ter feito ele escrever uma poesia na vida. Isso para mim não tem preço. Aluno que não conseguia escrever nada, não conseguia, tinha dificuldade para escrever uma redação, tinha dificuldade para escrever uma carta. E aí você tem esse retorno de uma criança que está ali, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, criança, né? Que aí você consegue fazer com que ela entenda o que é verso, o que é estrofe, o que é rima, o que é metáfora, o que é linguagem figurada, e ele, a partir disso, conseguir construir um texto que até então era uma coisa meio complicadinha de se fazer, né? Porque você tem que, como eu falei, você tem que ter, para ser a poesia, você não pode escrever só em verso. Pode dizer que a poesia, eu escrevi uma linha embaixo da outra, então eu fiz uma poesia. Não. Para fazer a poesia, para ser poesia, você tem que ter ou a linguagem figurada ou rima, né? Então, esse trabalho todo que eu fiz, das oficinas, inclusive as oficinas que eu fiz para o Varal de Poesia, para captar as 5.000 poesias, foi explicando isso. Existe uma grande dificuldade de entendimento da rima. Você fala assim, o que rima com coração? Aí a criança fala, amor, porque acha que é sinônimo, é coisa parecida. Não, a rima são coincidências sonoras. Então, coração não vai rimar com amor. Coração vai rimar com emoção, né? Amor vai rimar com dor. E aí você eu ia amadurecendo essa ideia neles. O verso, por exemplo, muita gente fala assim, eu escrevi um versinho. Minha filha escreveu um versinho. A sua filha não escreveu um versinho porque o versinho é uma linha. Então, uma linha não é nada. Porque verso é cada linha da poesia. Né? Se a poesia tem 23 linhas, ela tem 23 versos. Ou ao contrário, se ela tem 23 versos, ela tem 23 linhas. Se ela tem 150 linhas, ela tem 150 versos. Entendeu? E a metáfora, o que é? A estrofe, quantas estrofes a gente tem? Então eles gostaram, porque tem o dístico, são dois versos na estrofe. Terceto, 3 versos na estrofe. Quarteto, 4 versos. Quintilha, 5. Sextilha, 6. Septilha, 7ª. Oitava, 8. Nona, 9. 10ª, 10. Então, tudo isso eu trabalho. Então, vocês vão fazer agora uma poesia. Isso, criança pequena, de 6º, 7º ano. Vocês vão fazer uma poesia cujo tema é livre, mas que vocês têm que ter
duas estrofes, sendo que a primeira é uma quintilha e a segunda é um terceiro. E eles conseguiam fazer. Eu achava isso legal, usando rima ou linguagem figurada. Então, eu tenho essa legião de alunos que falam sempre para mim, a Taj Mureb, ela é rapper, né? Ela canta rap. E ela, todo show dela, ela me agradece, porque ela aprendeu comigo a poesia. Eu dei aula para ela no Canto dos Pássaros, de poesia. Então, o que é o rapper? Né? Que significa, até curiosamente, é Rhythm and Poetry. É ritmo e poesia, que significa uma sigla, o rap. E ela aprendeu comigo a rimar, a usar a metáfora, e hoje é a pessoa que é. Então, acho isso muito gratificante. Fico feliz de ter contribuído de alguma forma na formação das pessoas. Embora tem gente que não escreve mais, que escreveu naquela vez porque eu dava aula, mas, em compensação, tem gente que continua escrevendo. Então, se eu tiver de 100, que continua escrevendo poesia, para mim já foi uma grande vitória. Porque eu tenho ali um seguidor do que eu tentei passar. E aí, essa pessoa captou e botou para dentro e está conseguindo se expressar através da poesia. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente. Peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais. Vem pra cá. Maurício Cardoso, você nesses últimos dias aí, esses dias que antecedem o lançamento do livro,
Você está andando para cima e para baixo, esbaforido. Vai ter alguma surpresa aí que você ainda não contou para gente? Bom, vamos ter um coquetel. Isso é bom, né? Que a gente... É uma luta, meu amigo. É uma luta porque o comércio diz que está apertado, os empresários dizem que está apertado, a política também diz que está apertado, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Mas, felizmente, eu consegui o coquetel. Então, a gente vai ter um Pode falar o nome? Eu tenho uns nomes aqui. A Padaria Rosa de Saron, que vai dar a maior parte do coquetel. A minha menina do... Cara, tinha que ter notado isso. Eu recebi um relógio que eu fiz uma rifa também, que deu um dinheiro para fazer o coquetel. E Milton Alencar contribuiu com um pouco de dinheiro. Alguns vereadores como o Jean da Autoescola, o Correia, como é que é o nome dele? Bom, algumas pessoas, algumas empresários... Algumas empresas. Deram um apoio que eu vou te contar, cara. Eu vou dizer um negócio para você. Eu fiquei impressionado como que as pessoas se negam a dar um apoio singelo, porque a gente está falando aí de R$100, R$150, para você fazer um evento cultural nessa cidade. A Secretaria de Cultura entrou com o espaço. Entrou com o espaço. Só com o espaço. Eles estão me dando lá toda a infraestrutura, né? Lá. E a parte do coquetel, porque eu também não montei processo, não mandei nada, então eles não estavam preparados para o evento. Mas tudo bem, já me deram o espaço, tá bom. E aí eu corri atrás, fiquei meio desesperado, porque em cima da hora eu não tinha nada até semana passada. E aí no final a gente se cotizou, fizemos a rifa, meu irmão conseguiu algumas coisas na Rosa de Saron, a joia na loja uma joinha na loja de ouro lá. Então a gente vai ser uma festa boa. Mas o que eu quero salientar é que os empresários de Cabo Frio eles devem acreditar mais no artista local. Eu acho que não custa nada você fazer com que seu dinheiro gire dentro da cultura. Eu acho que isso faz muita falta. Por exemplo, num evento grande, né, você quer fazer um coquetel para celebrar a sua obra, né? Você não precisa de muito dinheiro. Você precisa aí de, sei lá, R$1.000, você faz uma festinha bonitinha, né? Então é meio desesperador você não ter esse apoio, de você ficar nessa história, porque muita gente prometeu, e quando eu fui pegar na sexta-feira passada, essa semana foi fraco, infelizmente a gente vai poder. Então, quer dizer, isso dá meio que uma brochada, né? Maurício, você que gosta tanto de declamar suas poesias, suas e de outros autores, você já pensou em transformar as suas obras num espetáculo de teatro? Então, já pensei várias vezes. Inclusive, eu tenho isso muito armazenado na minha cabeça, muito semi-pronto. Semi-pronto porque eu tenho a ideia toda, até as cenas todas, mas eu preciso, até já tinha comentado isso com o Milton Alencar, nosso Milton, para ver se a gente não conseguia fazer alguma coisa a respeito. Porque tenho sim, cara, tenho muita vontade. Nós torcemos que tudo dê certo, que saia o espetáculo de teatro, mas primeiramente sucesso do lançamento do livro nesta quinta-feira e que todos possam ir lá dar aquele abraço. Todos convidados, vai ser uma celebração da literatura, vai ser um momento muito legal, vai ter o bate-papo, vai ser descontraído e é bom que a gente se encontra para relaxar e ouvir uma boa poesia, né? Eu agradeço você. Obrigado a você. Por permitir abrir o arquivo da poesia. Tá ótimo. Obrigado. Perfeito, uma honra. Eu quero lembrar também que nesse fim de semana está circulando em todas as bancas da cidade e em diversos pontos comerciais e instituições o exemplar do fim de semana do jornal Folha dos Lagos. Um jornal com 35 anos de história. Vale a pena ler, toda semana tem. Ok? Muito obrigado a você, muito obrigado também a Marcela Cury, muito obrigado, Kelly Posedon. A gente volta semana que vem, no mesmo horário.